Antes de vocês sentarem, vamos aplaudir o Senhor? Porque Ele é o único que merece toda a honra e toda a glória. Glória a Deus. Gente, olha a sua volta aí. É só o Espírito do Senhor para fazer essas coisas. É só o Senhor para fazer essas coisas. Porque o homem não tem poder nenhum para fazer. Glória a Deus. Aleluia. Eu não sei se está fácil, pastor Cleber, ou se está difícil. Mas glória a Deus. Daqui a pouco a gente tem um pouco mais. Agora vamos ouvir a palavra do Senhor, amém? Tome seu assento aí. Glória a Deus. Deus tem muito mais. Quando nós reverenciamos a presença do Senhor, Ele tem prazer em se manifestar no nosso meio. Eu quero dar uns 30 segundos para quem não tomou água, correr lá e tomar água, rapidinho. O louvor é algo muito top, é muito bom. E a presença do Senhor está se movendo no nosso meio. E eu não sei o que Ele quer fazer, mas Ele vai fazer alguma coisa aqui. Agora, nós precisamos reverenciar a presença e a palavra do Senhor, porque é pela palavra que Ele vai mudar quem nós somos, amém? Glória a Deus. Vamos aguardar os irmãos lá voltar para os seus lugares, né? Gente, eu queria fazer um pedido para vocês hoje. E a Bíblia diz que quando nós decretamos no nome de Jesus, então todo mundo tem que obedecer, amém? Quero pedir para vocês que hoje não vão no banheiro, amém? Eu tenho notado em alguns cultos aí, onde o pessoal tem perdido da presença do Espírito, tem perdido da presença do Senhor, porque estão lá no banheiro na hora da palavra, na hora da oferta. O culto não terminou quando o pessoal está fazendo a oferta. O culto está continuando, porque é a hora que Deus quer abençoar você financeiramente. E eu sei aqui que no nosso meio só temos jovens inteligentes e bonitos, amém? E eu sei que também nós temos jovens obedientes aqui, não temos? Então, não vão lá para baixo, fiquem. No final do culto vocês descem lá, vocês vão no banheiro, vocês vão lá tirar foto lá nos espelhos lá, fazem tudo que vocês têm vontade de fazer. Mas agora é a hora que o Senhor quer falar comigo, quer falar com você. E quando Deus chega num lugar, Ele tem algo para contar para nós, tem algo para falar. A Bíblia diz assim, que onde Jesus estava, sempre estavam os discípulos à sua volta. A multidão o seguia onde Ele ia. Então veja, Jesus pode não estar aqui visível aos nossos olhos, mas Ele está aqui no nosso meio. Até porque nós acabamos de ter uma experiência maravilhosa aqui, onde o Espírito se moveu no meio de todos nós aqui. Eu acho impossível alguém não ter sentido a presença do Senhor nesse início de culto. Então, presta atenção. Não perca um minuto da presença do Senhor, gente. Nós falamos no início aqui, o mundo lá fora não sabe o que nós temos. Nós precisamos cultivar aquilo que nós temos como igual uma joia, guardar como se fosse numa caixinha no meu coração e não desperdiçar aquilo. A presença do Senhor, ela é preciosa. Nós não podemos desperdiçar com coisas que não acrescentam, que não mudam a nossa história. Então, se eu estou aqui, eu tenho que estar 100% aqui, tanto de corpo, quanto de alma, quanto de mente. Às vezes nós estamos na presença do Senhor só de corpo, e a nossa alma está lá passeando lá, pastor, está lá nas ruas da cidade lá. Então, fique com o que Deus está falando. Quem crê que Deus está falando? Amém. Então sejam obedientes, amém? E vocês vão ver que em questão de poucos dias, Deus vai acabar dobrando essa quantidade de jovens aqui. E nós vamos ferver o que suco, como diz alguns aí, na presença do Espírito. Amém? Quem já fez inscrição para o encontro? Desse tipo não vão ferver que suco nenhum. Oi? Não vai estar aí? Poxa. A partir dos 12?
Vamos orar, irmã, vamos orar, em nome de Jesus, vamos orar. Isso aí, glória a Deus. Mas vamos ao que Deus quer falar comigo, quer falar com você. Essa noite o Senhor quer trazer algumas instruções para nós, porque embora muitos de nós estamos aqui dentro, às vezes a nossa cabeça está lá fora. Nós estamos olhando para o lado errado da vida, para o lado errado das coisas. E o Senhor quer corrigir isso e quer trazer a luz da palavra para nós, amém? Então coloca para nós lá, fazendo favor, Salmo 119, versículo de número 105. Esse é um versículo bem conhecido, né, gente? Eu acredito que toda a igreja conhece. Mas antes de nós entrarmos na ministração, eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês. A Larissa já até fez um início ali, mas eu quero perguntar novamente. Quem aqui é salvo? Amém? Ó, quase todo mundo. O que precisa para eu ser salvo? O que precisa, irmão? Crer em Jesus. Ó, crer em Jesus. A Bíblia diz que aquele que crê e for batizado será salvo. Então você está aqui por quê? Porque você creu em Jesus. Eu acredito que todos vocês aqui são salvos. Então quero dar um conselho para vocês antes de nós entrarmos na palavra, porque o Espírito estava ministrando à tarde isso no meu coração. No final do culto, dê serviço para o pastor Kleber. Você que ainda não se batizou, vá falar com ele e vá dar teu nome para o batismo. Porque afinal de contas, o céu é o teu lugar, não é? O céu é o teu lugar ou não? Amém. Então, por que eu estou falando isso? Porque a palavra hoje é para quem é salvo. E eu sei que o Senhor trouxe essa multidão aqui porque eu sei que todos vocês estão escritos lá no céu. Então vamos ler lá o que está escrito lá. A tua palavra é a lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Veja, aqui nós temos o salmista trazendo essa orientação, e muitas vezes eu olhava para a palavra e não entendia o que ela estava falando para mim. Mas veja, a tua palavra, qual palavra? A palavra de Deus, as Escrituras, a palavra do Senhor Jesus. E veja, ele diz ali, a tua palavra é a lâmpada. Gente, o que é uma lâmpada? Luz. Ó, aqui nós temos várias lâmpadas aqui no nosso meio, tanto de LED quanto daquelas lâmpadas um pouco mais antigas. Agora então veja, a luz é algo que ilumina, é algo que clareia. Por exemplo, enquanto nós estávamos aqui no momento de adoração, aqui cantando ao Senhor, vocês notaram que estava acesa só algumas luzes aqui. Nós estávamos num ambiente mais escurecido, certo? Mas a Bíblia diz assim, que a tua palavra é a lâmpada. O que ele está falando para mim? Ele está dizendo assim, a minha palavra é algo que vai começar a clarear a sua vida. Então veja, preste atenção no que Deus tem para falar para você. Por que nós temos lâmpada nos lugares? Porque se eu chego aqui e eu entro no escuro aqui, não conheço, por exemplo, o ambiente aqui, quero correr aqui, eu vou tropeçar, eu vou cair, vou me tropicar nessas cadeiras aí. Por quê? Porque é um local que eu não conheço. Quando nós erguemos uma lâmpada num determinado lugar, é para o quê? Para mostrar o ambiente onde eu estou inserindo, é para mostrar o lugar onde eu estou indo. Por exemplo, eu sou um homem que gosta muito de pescar. Então eu tenho lá os meus apetrechos de pesca, lá eu tenho lanterna, eu tenho lampião, eu tenho, ou como diz alguns, candeeiro, para o povo mais antigo. Um lampiãozinho, uma lanterna a querosene. Às vezes eu vou para beiras dos rios aí pescar, sem uma lanterna eu não chego lá, porque eu não conheço o caminho, eu não conheço o trajeto, e a lanterna ou a luz é algo que começa a mostrar o caminho para onde eu devo ir. Então, lâmpada para os meus, a tua palavra é lâmpada para os meus pés. Quando eu coloco uma luz num determinado lugar, acima de mim, ela começa a mostrar aonde eu devo seguir. E veja, ele diz ali, e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus, ela ilumina tudo à minha volta.
ela mostra aonde eu devo estar, aonde eu devo ir. Se ela está iluminando os meus pés, é sinal que Ele está me mostrando o caminho. Então veja, quando eu estou com a palavra do Senhor, eu sei para onde ir, eu sei que direção que eu devo tomar, eu sei qual caminho que eu devo seguir. Agora, o que é o problema? Se eu pegar uma lanterna, por exemplo, ou uma luz, ou a própria luz da palavra, como diz a Escritura, e colocar no meu bolso, ela vale alguma coisa ou não? Não vale, porque uma luz só tem força, ela só tem poder, ela só tem a capacidade de iluminar o ambiente quando ela está acima. O nosso problema é que muitas vezes nós temos a palavra, nós estamos nos cultos, nós estamos aprendendo, nós estamos recebendo a palavra de Deus, mas a palavra está no bolso. E se a palavra de Deus está engavetada, está no meu bolso, ela não vai fazer a função dela na minha vida, que é me mostrar o caminho. Eu tenho certeza que se eu perguntar para vocês aqui, se todos vocês têm Bíblia, pelo menos no celular vocês vão dizer que tem. Mas se eu não tenho um tempo com a palavra diário, por exemplo, se eu não pego a palavra para fazer uma leitura, para meditar, ela muda a minha vida? Não muda, porque o que muda eu, o que transforma eu é a palavra do Senhor. Então, veja, é um versículo tão pequeno, mas nós podemos extrair muita informação dele. Então, a tua palavra, Senhor, é a lâmpada para os meus caminhos, lâmpada para os meus pés. O Senhor está mostrando a direção aonde eu devo ir, aonde eu devo seguir. E eu sei que se tem luz sobre a minha vida, automaticamente não tem trevas, não tem escuridão. Muitos de nós, embora estamos aqui dentro, temos os nossos pensamentos focados lá fora. E às vezes existem áreas da nossa vida onde a palavra não está iluminando, a palavra não está mostrando o caminho. Então, agora preste atenção. Ele diz ali assim, luz para o meu caminho. Todos nós temos um caminho a ser trilhado na nossa vida. A palavra de Deus ilumina para todo mundo. E está mostrando para uns, você deve ir para esse caminho. Para outros, você deve ir para esse caminho. Para outros, deve ir para esse caminho. É como se a palavra de Deus fosse assim. Sabe aqueles edifícios, aqueles prédios onde nas saídas tem aquelas plaquinhas luminosas lá que diz saída, entrada? Para que aquilo está lá? Para mostrar se entra, se sai, se vai para lá ou se vai para cá. E a palavra do Senhor é a mesma coisa para nós. Ela está mostrando qual é o caminho aonde eu devo seguir. Agora, a palavra mostra o caminho para quem não é salvo. Ela até ilumina, mas eles aceitam? Não. Agora, o salvo no Senhor tem, no mínimo, a obrigação de seguir a luz da palavra. Se eu sou de fato crente, se eu sou de fato salvo, a palavra tem que estar sobre mim. Eu preciso andar debaixo da luz, porque se eu estou embaixo da luz da palavra, eu sei que aonde eu for, eu vou estar indo na direção correta. Pode ser o caminho que for, o mais dificultoso que for, eu não me perco. Agora, sabe qual que é o problema? A palavra está mostrando para mim assim, como se fosse uma setinha assim, caminho lá, você vai por aqui, esse é o teu caminho, essa é a tua trilha, essa é a rua que você deve seguir, e está piscando, e está piscando, e está piscando, na vida do coração de muitos de vocês aqui. Mas o problema é que nós queremos trilhar o nosso próprio caminho. Deus está mandando eu ir para a esquerda, e eu sou um filho teimoso muitas vezes, e eu quero ir para a direita. Só que a direção oposta da luz é a escuridão, é as trevas. E é lá nesse lugar onde muitas vezes eu vou encontrar sofrimento. Eu vou encontrar prejuízos. Se a palavra está mandando eu ir para um lado e eu sigo para o outro, eu estou desobedecendo o que Deus está mandando. Eu não estou seguindo o caminho que Ele mostrou para mim. Todos vocês aqui têm um caminho para trilhar.
E o caminho de vocês não é igual ao meu, e o meu não é igual ao de vocês, o de vocês não é igual ao do pastor Kleber, não é igual ao da pastora Rose, não é igual ao do Adriano. Cada um tem um caminho para trilhar. Todos vamos seguir para um único caminho, que é o céu. Mas aqui na nossa vida terrena, na nossa vida natural, nós temos as coisas que Deus estabeleceu para cada um de nós. E a questão é que quando eu escolho seguir o caminho oposto, eu estou sendo teimoso diante de Deus, eu estou indo contrário a Deus. Ou melhor dizendo, eu estou falando assim: Senhor, o Senhor não sabe o que o Senhor está me mostrando. Eu sei, eu sou bom. Vamos usar alguns exemplos aí para nós podermos entender o contexto da palavra. Por exemplo, o Espírito estava falando comigo. Posso falar, pastor? Como diz o certo pregador. Gente, às vezes você está lá na tua casa, por exemplo, e você fala para o teu pai e para a tua mãe: quero falar com os novinhos agora. Mãe, eu vou para o culto. Opa, acendeu a luz da palavra. Vai para o culto, aleluia. E o pai glorifica de joelho, de pé, se dá porque você não quer vir. Mas o que acontece às vezes? Deixa vocês aqui. Se bem que aqui acho que não acontece isso. Acho que estou falando demais, pastor. Acho que não acontece. De repente você dá tchau para o pai, dá tchau para tua mãe. De repente dá um oi para a galera aqui e vaza. Some do culto. Quando está quase acabando o culto, vem aqui para o pai buscar. Como é que foi o culto, filho? Foi top, pai. Ó, foi poder de Deus. O fogo desceu e eu sapateei lá. Só que não. E daí a palavra diz assim: honra teu pai e tua mãe. Daí a primeira coisa que você faz, você está mentindo para eles. Daí a segunda coisa, que você poderia ter trilhado o caminho que Deus escolheu para você naquele sábado, naquele dia. Você escolhe ir para o caminho de escuridão. Vocês conseguem entender que o caminho, o Senhor está mostrando ele para mim e para você, e Ele está apontando o caminho, mas a escolha de eu ir para aquele lugar é minha. Eu decido se eu vou ou se eu não vou. Você consegue entender que Jesus morreu por você, Ele te deu a salvação, você creu, mas se você vai andar nos caminhos que Ele estabeleceu, é por conta tua. Olhe para a pessoa que está do seu lado, e essa pessoa aí, diga assim para ela assim: a responsabilidade de andar no caminho é sua, não é minha. Então veja, se você vai andar ou não naquilo que Deus estabeleceu para você, a escolha é tua. Ó, por exemplo, outra coisa que eu sei que não acontece aqui. Eu vou estar falando aqui de linguarudo, pastor. Não acontece isso, sabe? Vai para a escola, está lá teu pai, tua mãe na casa. Não, meu filho está estudando. Ali vai sair um engenheiro, vai sair um médico, vai sair um advogado. Daí o que acontece? Na primeira oportunidade você gazeia a aula. Aqui não acontece isso. O nosso povo aqui não acontece, pastor. Aqui temos só gente obediente. E sabe o que é o problema? Deus tinha dado uma palavra para você dizendo assim: você será um excelente profissional. Você vai mudar, por exemplo, a história da medicina. Só que não. Porque se eu estou gazeando a aula, por exemplo, e daí gazei a aula, ainda já errou. Daí vai lá ficar com o crush. Não, aqui não acontece isso. Está amarrado, né, em nome de Jesus. É só lá no mundo que acontece. Então, o mundo não está aqui para se defender, não vamos falar deles. Deus escolheu uma profissão para você trilhar, mas você quer a tua. Deus escolheu você para ser um médico, por exemplo, mas você quer ser fonoaudiólogo? É isso que se pronuncia? Afinal de contas, é o desejo do teu coração. E como é que fica o desejo de Deus? Deus escolheu para você que você vai ter um esposo abençoado, uma mulher abençoada, mas você quer antecipar o tempo. E daí o primeiro miserável que aparece, você abraça, você não espera
E daí Deus está falando assim, ó, espere, eu estou te mostrando o caminho. Vá para a igreja, alinhe as tuas veredas, siga na direção que eu estou te mandando. Ah, Deus, mas eu estou com pressa. Daí o primeiro tranqueiro que aparece, você abraça. Deus está mostrando o caminho, mas a responsabilidade de ir é tua. Veja, uma palavra tão pequena, mas nós podemos extrair tanta coisa dela. A escolha de andar por esse caminho vai determinar qual será o teu futuro. Existem muitos homens, ministros e ministras de Deus, aonde estão boicotando o chamado que Deus tem, porque querem trilhar o seu caminho, não o caminho que Deus escolheu, não o caminho que Deus mostrou para você. Ó, nós usamos aqui exemplos bem simples, mas que faz parte muitas vezes da nossa vida, gente. Se nas coisas pequenas, aonde Deus está apontando o caminho, eu não tenho a capacidade de obedecer o que Ele está falando, você acha que nas coisas grandes eu vou fazer? Mas nunca. A palavra diz assim, aquele que é fiel no pouco, sobre o muito Ele vai colocar. Se eu não faço o que é pequeno aos meus olhos, Deus nunca vai me colocar num chamado grande. Eu sei que aqui no nosso meio, por exemplo, existem jovens que têm chamado para ir para as nações. É muito bonito, vou para as nações. Mas você não consegue obedecer o que Deus está falando? Quero fazer uma pergunta para vocês aqui. Quem ama a Deus aqui? Todo mundo? Então olhe para a pessoa do seu lado e diga assim, irmão, você ama a Deus mesmo? Agora fale para ela assim, vamos descobrir se nós amamos a Deus ou não? Coloca para nós lá João 14, 21, fazendo favor. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. 22. Então Judas, não Iscariotes, disse, Senhor, mas por que te revelarás a nós, não ao mundo? Jesus respondeu, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. O meu Pai amará, e nós viremos a ele e o faremos nele morada. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês ouvem, não são minhas, mas do meu Pai que me enviou. Amam a Deus ou não? Aquele que me ama, obedece à minha palavra. Gente, nós podemos vir no início do culto aqui, Senhor, eu te amo, eu te adoro, eu te almejo, eu te busco, tu és tudo na minha vida. E tudo isso tem valor, mas eu só provo esse amor verdadeiro quando eu estou obedecendo a palavra. Lâmpada, Ele está mostrando o caminho, está dizendo assim, ó, vá para cá, vá para cá, vá para cá. Não, Senhor, eu quero ir para cá, eu quero ir para cá, eu quero ir para cá. Eu estou amando a Deus? Não. Senhor, eu vou seguir o caminho que o Senhor me determinou. Eu vou para cá, porque eu te amo. Vocês sabiam que Jesus aprendeu a obedecer a Deus em todas as coisas? E foi obediente até a morte de cruz? Por quê? Porque Ele amava ao Pai. Se eu amo a Deus, se eu amo a Cristo, aquilo que Ele fala para mim, eu vou obedecer. E veja, o que é o interessante? Deixa eu achar aqui o João. O interessante é que, quando nós obedecemos o que Ele está falando, nós temos um bônus. Jesus está carente de amor ou não? Não, né? 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a Ele. Veja, se eu amo a Jesus, automaticamente Ele está me amando. E veja, Ele diz assim, eu me revelarei a Ele. Ele vai mostrar para mim quais são os desejos do coração dEle para a minha vida. E vai indicar o caminho correto para mim. E veja, lá no versículo de número 23,
Ele diz assim: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a Ele e faremos morada nele. Quando eu obedeço o que Ele está me falando, quando eu obedeço à luz da palavra, obedeço à palavra, Ele diz assim: eu farei morada em você. No início do culto, uma presença magnífica veio sobre nós, não veio? Pense você comigo, essa presença todo o tempo com você. Aonde você está na escola e aquela presença está lá, oh glória. E você está lá no teu serviço, aquela presença está dominando você. Ah, mas isso é impossível. Não é. Se eu amo e obedeço o que Ele está me pedindo, o que Ele está falando para mim, Ele garantiu, eu estarei com você o tempo todo. Agora, como nós não obedecemos o que Deus está falando, às vezes nós só sentimos a presença no culto. Quem quer essa presença maravilhosa o tempo inteiro diante de si? Levanta cedo e o Senhor está ali. E você almoça, o Senhor está ali. E você vai dormir, o Senhor está ali. Você está dormindo e o Senhor está ali. Isso é algo que o mundo não pode ter. Por quê? Porque Jesus falou ali no versículo 22: Senhor, mas por que não te se revelará a nós e não ao mundo? O mundo não obedece, mas os salvos em Cristo Jesus são um povo obediente. E o que é o interessante? Se eu fui desobediente até aqui, Ele muda o campo. Hoje Ele está acendendo a luz novamente para alguns aqui, para que você possa entrar num caminho de obediência e trilhar aquilo que Ele tem para você. Gente, Deus tem sonhos maravilhosos para todos vocês, de verdade. Tem muita coisa boa para sair daí. Mas se vocês não entrar nesse lugar chamado Jesus, não seguir o caminho de Cristo sobre a vida de vocês, vocês não vão viver muita coisa. Deus pode dar algumas coisas a vocês, mas não vai poder entregar o projeto todo. A escolha está nas tuas mãos. A responsabilidade da escolha é sua. Eu não posso escolher por você. O pastor Kleber pode jejuar horrores por vocês, mas ele não pode escolher por vocês. A escolha faz a diferença. Ou é sim, ou é não. Ou eu estou no caminho do Senhor, ou eu não estou. Ou eu estou andando na palavra da luz, ou eu estou andando nas trevas. Não tem como eu pegar e ficar: não, Senhor, eu quero um pouquinho de luz só um pouquinho. Não. Ou você anda por completo, ou você não anda. Coloca para nós lá o último versículo lá, fazendo um favor, João 8,12. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem me segue, Ele está falando assim, aquele que me segue. Ele não está falando assim, você tem que me seguir, você tem que obedecer. Não, obediência é uma escolha. Quero pedir já para o pessoal do louvor já se colocar nos seus lugares. Porque não é pelo muito falar que a vida da gente vai mudar. Eu vim aqui trazer uma mensagem do Senhor, e não foi para acusar você, irmão, irmã, mas foi para que os seus olhos sejam abertos, para que você possa de fato e de verdade viver o extraordinário que Deus tem para você. Agora, se eu não escolher andar nesse caminho que Ele me propôs, a minha vida não vai mudar. Talvez você esteja pensando aí, esteja meditando. Você entregou a tua vida para Jesus, e a luz da palavra foi colocada sobre você. Mas, por exemplo, quando nós estávamos aqui, estava ligado só essas luzes aqui da frente. O ambiente estava claro ou estava escuro? Escuro, mas aqui estava um pouco claro, não estava? À medida que eu começo a entrar no caminho da palavra, as áreas onde estão escuras, o Senhor começa a apertar o interruptor e começa a acender. E nas áreas da finança onde estava nas trevas, o Senhor traz a luz.
De repente, na área do relacionamento, do emocional, onde estava escuro, o Senhor começa a trazer a luz. De repente, na área dos estudos, onde não estava indo bem, o Senhor bate a tecla lá e diz: agora haja luz. Haja luz, haja luz, haja luz, haja luz, haja luz. E Ele começa a iluminar a minha casa, iluminar o meu caminho, iluminar os meus passos. E aonde eu estou indo, eu sei aonde eu estou pisando, porque eu posso entender, eu posso compreender. E tenho segurança, porque Ele está mostrando o caminho certo. Agora, se eu não me posicionar e não entender que eu preciso entrar num caminho de obediência, primeira coisa, eu estou dizendo para Deus que não amo Ele. Porque a palavra é bem clara, não sou eu que estou falando, gente. Eu não preciso defender a palavra, porque ela se defende por si própria. Ela está falando para mim, está falando para você assim: aquele que me ama é aquele que me obedece. Senhor, eu não consigo obedecer ao Senhor nessa parte. Seja honesto com Deus. Senhor, me ajuda a obedecer. Me ajuda, eu quero ser diferente. Eu quero ter o Senhor o tempo inteiro comigo. Aonde eu estiver, eu quero a Tua presença andando comigo. Vocês acham que Jesus tinha a presença de Deus com Ele o tempo todo, ou só na hora que Ele ia lá no templo? O tempo todo. Muito obrigado, parabéns. O tempo todo Ele andava com o Pai. Agora, nós estamos cometendo um grande erro na nossa vida. Nós estamos trocando o caminho que Deus estipulou para mim, que é um caminho abençoado, por coisas que estão passando, por coisas que estão ficando para trás. Eu quero dar uma notícia para vocês, eu não sei se vocês sabem, mas é de última mão: jovem também morre. Eu não sei o que Deus está falando com vocês aí, mas eu acho que é tempo de entrar naquilo que Deus projetou para você. Porque afinal de contas nós não sabemos o que vai acontecer daqui depois do culto. Ou sabemos? Não sabemos. É tempo de eu pegar e olhar para mim, olhar para a minha vida e falar assim: Senhor, eu preciso me consertar. Eu preciso me corrigir, eu preciso voltar aonde o Senhor estabeleceu para mim. Porque a Bíblia diz assim, que o Senhor tem pensamentos de bem a nosso respeito, não de mal. Só que o problema, sabe o que é? Que se nós não obedecemos o que Ele está falando, nós automaticamente não o conhecemos. Se eu não o conheço, eu não tenho a presença. Então, eu quero pedir que você se coloque sobre os seus pés nessa noite. Não converse agora. Agora é a hora onde o Senhor está mudando o caminho teu. Às vezes você pode ter se enfiado em alguns caminhos que você está olhando assim: eu não sei como voltar. Mas a luz está acendendo sobre você e está mostrando o caminho onde você deve ir. Nós não podemos ser amigo do mundo, gente. Quando eu falo ser amigo do mundo, eu estou falando não ser amigo do sistema mundano. Vocês podem estar estudando nas universidades onde está virado dos avessos, coisas que a gente não concorda, e às vezes é de cair os cabelos quando você vê determinadas coisas. Mas o que importa? Que você não é de lá. Porque o teu caminho, você pode estar até cursando aquela universidade lá, pode estar até perseguindo você, porque às vezes o caminho é um pouco pesado. Mas o que interessa é que Deus está com você lá. Ah, aquele professor que está pegando no teu pé, que está: não, eu vou reprovar você porque você é crente, não, porque você me paga. Quem vai pagar vai ser ele, porque ele vai cair na rede por causa de você. E daqui a pouco aquele professor está convertido. Não há ninguém que cruze o caminho de um filho de Deus que não seja pego, gente. Agora, qual que é a instrução de Deus para mim? Abençoe ele, abençoe ele, abençoe ele. Porque eu estou vendo aqui que às vezes você quer pegar e quer enforcar o miserável. Abençoe ele. Ui, aquele professor não larga do meu pé. Esse é o caminho que Deus está trilhando para você, escolheu para você. Abençoe ele. E sabe o que é o mais interessante?
Quando nós estamos debaixo da orientação da palavra de Deus, Deus começa a trazer os que estão à nossa volta. Deus começa a pescar aquele meu pai que não vem. Deus começa a pescar aquela minha mãe que não vem. Deus começa a trazer a luz, porque enquanto eu estava nas trevas, eu estava igual a eles, mas a partir de agora a luz acendeu sobre a minha cabeça, a palavra está brilhando, e o Senhor começa a pescar todos os que estão à minha volta, porque eles querem saber de onde que vem essa luz, de onde que vem essa luz. E daí você vai falar assim: é a palavra, é a palavra, é a palavra, é a palavra, é a palavra. Ah, Senhor, saia desse lugar de escuridão. Pegue a palavra que está lá do lado do seu gaveteiro e comece a passar tempo com Deus. Comece a conhecê-lo de verdade. Não queira conhecer a Deus pela boca dos outros. Conheça a Deus pela boca dele mesmo. Ele está falando com você, gente. Deus está falando com muitos aqui. Foi para isso que Ele trouxe você nessa noite. Não foi só para nós virmos aqui e sentir um arrepio, sentir ali, que ventinho legal, meu Deus do céu. Não é só isso, isso faz parte, mas Ele trouxe aqui para transformar você, porque o Evangelho é a transformação de vida. Eu não sei se isso sou eu, mas eu estou queimando aqui, eu não consigo entender. Comece a fechar os seus olhos, para de olhar para o pregador, começa a falar com Deus: Senhor, eu preciso de mudança, eu preciso voltar para os teus caminhos. A luz da palavra, a luz da palavra. Quero orar com você. Quero pedir para o pastor Kleber vir me ajudar aqui. Querido, é noite de arrependimento, noite de mudar aquilo que é necessário ser mudado. Nós precisamos entender que sem Ele nós não somos nada. Sem Ele eu não vou realizar os meus sonhos, os meus projetos. Sem Ele eu não vou para o céu. Então, eu não vou chamar vocês aqui à frente, mas feche os seus olhos aí. Começa a se render diante do Senhor. Começa: Senhor, eu preciso voltar aonde o Senhor brilhou. Tem alguns aqui aonde o Senhor escolheu determinada profissão para você, mas você escolheu fazer a tua vontade. E sabe qual que é o problema? Você está infeliz. Você está infeliz porque Ele sabe os pensamentos que Ele tem para você. Então, eu sei que Deus está falando com todos aqui, mas feche os olhos, esqueça a pessoa do seu lado. Gente, não perca a oportunidade de mudar a tua história. E você vai ver, você que levar a sério, você vai notar a diferença. E você vai lembrar desse dia, porque o Senhor trouxe você de volta para o lugar onde Ele tinha planejado para você. Senhor, eu quero orar. Deus, eu oro diante do teu altar, Deus, em favor do teu povo. Pai, começa, Deus, a trazer à memória, Deus, as escolhas erradas aonde eles fizeram, Deus, e começa, Senhor, a brilhar sobre cada um. Começa a trazer a correção da tua palavra sobre eles, Pai. Deus, em nome de Jesus, Deus, eu declaro agora sobre cada jovem que aqui está, sobre cada adolescente, que o sangue do Senhor está sobre eles a partir de agora. Deus, e as escolhas erradas que eles fizeram na área espiritual, Deus, no poderoso nome de Jesus, nós anulamos agora, Deus, todo contato com Satanás. E a partir de hoje, nós declaramos a volta, nós declaramos o caminho sobre eles, o caminho à luz da tua palavra, à luz do teu evangelho, pelo poderoso nome de Jesus. Pai, começa a corrigir, começa a corrigir, começa a corrigir, Deus, os caminhos, as escolhas, começa a falar com eles, começa a falar com eles, começa a mostrar. Ah, Senhor, quebranta esse coração duro, quebranta, 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 Deus, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, abre os olhos deles, para que eles possam entender aquilo que o Senhor tem falado, aquilo que o Senhor está falando, aquilo que o Senhor está mostrando.
Ah, Deus, nós não aceitamos, não. Deus, o Senhor trouxe eles aqui, e a partir de hoje a vida deles será diferente. A noite de hoje será um marco sobre eles, porque o Senhor está trazendo à tona, o Senhor está trazendo à luz, o Senhor está trazendo ao claro, Pai, no nome poderoso de Jesus. Oh, larararama. Decanta lararararama. Não te agrada. O poder de Deus vem junto com essa palavra sobre você, para que você receba a instrução, a luz seja manifestada, acesa na tua vida. Por isso, no nome de Jesus Cristo, receba a palavra do Senhor sobre os teus planos, sobre os teus projetos, sobre os teus sonhos. Que o poder da palavra venha junto. E em todas as áreas que você estava caminhando contrário ao Espírito de Deus, eu digo em nome de Jesus, seja alinhado isso na tua vida. Em todas as ideias, os pensamentos teus que não estavam e não eram de acordo com Deus, a partir de agora, Ele corrige a tua vida para o caminho correto. Por isso eu vou dizer em nome de Jesus, o teu relacionamento, a tua vida com a luz, com a palavra de Deus, ela já deu certo. A bênção de Deus sobre o teu futuro, Ele já estabeleceu. Eu oro para que essa luz seja acesa nos teus pensamentos, na tua casa. Eu oro em nome de Jesus, aonde estavam as trevas que impediam você de crescer, de prosperar, de ser grande, você de se libertar dessas áreas. Eu oro que em nome de Jesus todas essas trevas sejam dissipadas agora. Vai embora o mal, vai embora o maligno, vai embora as ideias contrárias e que te prendiam, jovem, nos vícios, nos erros. A luz é acesa hoje, é acesa agora, e você está livre pelo poder de Deus. Nós liberamos essa palavra de transformação. Seja livre, seja abençoado.